está pensando em iniciar a partir de hoje o propósito da consagração total a Nossa Senhora, que é conhecida popularmente como a Santa Escravidão de Amor, que não é a Nossa Senhora, é a Jesus Cristo, por meio de Nossa Senhora. Esse é o correto em dizer. Então, eu estava conversando com a Fran hoje, né, depois do almoço, mandei para ela um áudio, estava pensando nessa hipótese, e a gente fazer e estipular, da gente fazer toda semana, trabalhar um capítulo desse livro aqui, ó. Então eu tinha anotado aqui, de agora até dia 9 de abril, que começa os exercícios espiritual para se consagrar a ela, que nós ia fazer no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, para ser o mais breve possível. Então, de agora até os 30 dias antes do dia 13 de maio, cai no dia 9 de abril. Então vai dar 10 semanas, um capítulo por semana. Hoje, no caso, não seria o primeiro capítulo desse livro. Eu iria fazer uma introdução a respeito de quem escreveu o livro, que é São Luís Maria Grignion de Montfort. Que as pessoas, às vezes, elas se consagram a Nossa Senhora, mas elas não sabem o motivo, quem foi a pessoa que escreveu, o porquê que foi escrito isso. E é isso que eu estou tentando explicar nos dias de hoje. Então, até o dia 9/4, vai dar todos os capítulos desse livro. A partir desse dia, se inicia os exercícios espirituais que São Luís pede, para a gente se consagrar a Nossa Senhora daí 30 dias depois, que vai cair no dia 13/5, dia de Nossa Senhora de Fátima. Só que o dia de Nossa Senhora de Fátima, esse ano, ele não cai na terça-feira, ele vai cair na segunda-feira. Então, quando chegar nesse dia para a gente se consagrar, não vai ser feito na terça-feira como é de costume. Nós vamos fazer na segunda-feira a consagração aqui para Nossa Senhora. Então, se você sente esse chamado a partir de hoje, não falte de agora em diante, para a gente tratar de todos os capítulos, fazer uma formação a respeito de Nossa Senhora, porque esse é um livro que na introdução dele já fala que não é um livro de você ler ele uma vez só. Se você lê ele somente uma vez, vai lá e se consagra, você não entendeu nada. Isso aqui é um livro pro resto da vida. Então, modéstia à parte dizendo, já vai fazer o quê? Uns 10 anos que eu sou consagrado? Por aí. Faz 10 anos que todo ano eu leio esse livro, eu dou formação a respeito dele, os pau baixo afora da vida aí. Então, modéstia à parte dizendo, eu conheço o que está aqui. Só não estou vivendo a santidade ainda que é pedido aqui. Mas se nós vamos procurar estar vivendo a partir dessa consagração. Então eu queria estar lendo uma passagem bíblica para a gente fazer uma colocação à Nossa Senhora, que está lá no livro do Provérbio, capítulo 8, versículo 34. Fala lá assim, ó: Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias à minha porta e guarda os umbrais da minha casa. Porque quem me acha, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem me ofende, prejudica-se a si mesmo. Quem me odeia, ama a morte. Palavra do Senhor. Os santos da igreja, inclusive São Luís de Montfort, que foi quem escreveu o tratado, eles empregam essa passagem fazendo alusão a Nossa Senhora, que fala aqui, ó: Feliz o homem que ouve Nossa Senhora. Porventura, na história da igreja, alguma vez Nossa Senhora veio dar um aviso furado para mim e para você? Jamais. Ela vem sempre como mãe e ela nos dá aviso importante para quê? Para a nossa própria salvação. Então, feliz aquele que me ouve, está falando aqui. E que vela todos os dias a minha porta. O que que isso significa? Nossa Senhora é chamada de porta do céu. Então, quer entrar no céu? Nossa Senhora é a porta, é um meio fácil. Isso nós vamos estar tratando aqui. Isso fala tudo aqui, ó. Quem me acha encontra a vida, isso é, que vida? Vida é Jesus Cristo, Ele é a vida em abundância. Então quem encontra Nossa Senhora acha a vida que é Cristo. E alcança qualquer favor do Senhor, porque se você tem amizade com a mãe, você tem com o filho. É assim que funciona. Só que ela diz aqui, ó: Mas quem me ofende, se prejudica a si mesmo. Então o protestante, por exemplo, que ofende Nossa Senhora, que fala que ela é uma mulher qualquer e assim por diante,
Está prejudicando a si mesmo, não alcança a favor de Deus. Se qualquer um de nós estivesse no lugar de Cristo, você ia gostar que alguém aqui na terra falasse mal da tua mãe? Mas de jeito nenhum. Então se prejudica a si mesmo. Quem me odeia, ama a própria morte, isso é a morte eterna. Então quando a gente olha para o tratado da verdadeira devoção, nós olhamos para a pessoa de São Luís de Montfort. Ele é um padre francês, ele nasceu no ano de 1712, Ele escreveu esse tratado no ano de 1712. Foi beatificado no ano de 1888 e foi canonizado por Pio XII no ano de 1947, no meio ali da Segunda Guerra Mundial. Quando ele foi batizado na igreja dele, há 2, 3 séculos atrás, passou um grande santo da igreja antes dele nascer e pregava naquela catedral onde 200 anos depois São Luís iria ser batizado, e esse santo dizia que ali ia nascer um grande profeta, um homem de Deus, e que ia falar de Nossa Senhora para todas as nações e que a voz dele nunca ia ser ouvida. Esse aqui, junto com o livro Imitação de Cristo e a Bíblia, é um dos livros mais vendidos no mundo. E esse santo que profetizava isso a respeito de São Luís é São Vicente Ferrer, da Ordem de São Domingos de Gusmão. Ele passa lá e anuncia a vinda daquele homem. Então, quando a gente olha para São Luís de Montfort, aqui no próprio tratado fala, nas introduções, nas notas que os padres dão de rodapé, eles falam que São Luís de Montfort é comparado a um Santo Antônio de Pádua. Ele teve muitos poucos anos de sacerdócio, foi 16 anos de sacerdócio só que ele teve, mas foi o suficiente para ele se tornar um dos maiores santos da igreja. De tamanha vida que aquele homem viveu. Então ele funda ordens missionárias, uma chama Companhia de Maria, outra chama Missionário Monfortino e outras Filhos da Sabedoria. Para vocês terem uma noção de quem foi a vida dele, era um homem tão penitente que um amigo dele uma vez veio tocar no ombro dele para cumprimentar ele, bateu a mão no ombro assim para cumprimentar ele, a mão da pessoa ficou cheia de sangue, porque ele andava coberto de silício, de tanta penitência que São Luís de Montfort fazia. Era um homem que ele comia uma maçã por dia, e quando ele comia algo a mais, ele comia um pão seco, um pão duro, um pão amanhecido, no qual ele colocava na boca do fogão a lenha para o pão ficar preto, queimado. E aí ele comia aquilo ali como penitência. Então nós estamos falando de um homem, gente, muito grande em santidade. Uma vez foram dar carona para ele, um padre viu o estado que ele andava descalço, com a batina tudo estourada, fedendo. E o padre olhava e falava: meu Deus do céu, né? Vamos alugar uma carruagem, arrumar um cavalo para você andar. Ele olha para o padre e fala: os apóstolos não andavam assim. Eles não fariam isso. Eles só andavam a pé, então eu também quero andar a pé. Uma vez ele bateu na porta de um convento à tarde para pedir um prato de sopa para uma freira. A freira pensou que era um mendigo e bateu a porta na cara dele e falou: não. Ele pediu um prato de comida por amor a Cristo e a freira não deu. No que ela ia fechando a porta, ele virou as costas e indo embora, outra freira veio por trás e falou: mas aquele ali é o Padre Luís, ele é conhecido, por que você negou a comida para ele? Chamou ele de volta. Eu não sabia que era o senhor, vem aqui, nós temos um prato de sopa assim. Ele olha para aquela mulher e fala para ele: se você negou um prato no nome de Cristo, eu não quero um prato no meu nome, porque quem sou eu perto de Cristo? Não aceitou o prato de comida da mulher e foi embora. Então nós estamos falando de um homem, gente, quando ele entra no seminário, que ele era molecotão, 17, 18 anos, para não escandar o povo do seminário, ele arranca a sola do sapato dele. Então por cima parecia que ele estava calçado com o sapato, mas por baixo ele estava descalço, para fazer penitência. O seminário ficava beirando um brejo, beirando corgo, o último quarto que ninguém queria pegar, que era o beirando as taboas, os brejos onde dá pernilongo, tudo é com desgrameira de bicho peçonhento. Ele escolhe justamente o último quarto do seminário. Então à noite ele chegava, abria a janela e deixava, despia a parte de cima do hábito dele, deixava os percevejos, pernilongo, vinha chupar o sangue dele, e ele fazia aquilo ali como penitência.
Não dormia na cama, só dormia no chão. Era um homem incansável. Então, quando ele estava ali na formação para ser padre, quando morria algum defunto, que geralmente os parentes moravam longe, para o defunto não ficar sozinho, ponhava alguém do seminário para velar. Quem que escolheram era ele. Então ele passava a noite em claro, sentado do lado do caixão do defunto, velando o defunto. Agora você imagina, numa época que não tem luz elétrica, só a velha, você velando o defunto, que não tinha formol, não tinha nada para aplicar. O peão já começa a feder. Então foi ali, naquela escuridão, que ele começa a meditar nos mistérios divinos, em Nossa Senhora, no fim último do homem. Ele começa a entender que a gente, como fala o livro de Jó, a gente é um vapor que passa. Jó fala isso no livro dele. A vida nossa é mais rápida do que um corcel, aquele cavalo corcel que é muito rápido. Então a gente olha para São Luís de Montfort. Ele queria ser missionário no Canadá. Ele queria sair da França naquela época e vir aqui para esse continente, aqui para o norte, dos continentes do norte, para ser missionário no Canadá. Então ele vai atrás do Papa para receber essa benção. Então ele sai da França para ir no Vaticano. Era uma viagem de quase 3.000 quilômetros a pé. Então o homem, ele se aniquilou nessa viagem, porque olha o tanto de penitência como fazia. Ele não arredava o pé. Ele não é igual nós, tem uma dor de cabeça e corre para um comprimido. Ou tem uma moleza no corpo, a gente se prostra por terra. Ele não tinha isso daí com ele. Então ele viaja até o Papa, ele faz uma peregrinação até o Papa. E quando chega lá, ele pede o aval para o Papa, para ele ir para o Canadá. O Papa fala, não, ó, teu destino é aqui na Europa. Você vai ficar por aqui e vai pregar na França. Então eu te dou uma carta apostólica para você pregar na onde você quiser, como um missionário do Papa. Só que assim, as dioceses que te fechar, os padres que não te aceitar na paróquia para você fazer missão, ou o bispo que não quiser você na diocese, não adianta reclamar. Você vira as costas e vai embora, seja obediente. Então ele era um homem que ele não tinha uma paróquia fixa, ele era missionário. Tem uma frase ainda que eu gosto muito dele, que ele fala, minha cela, o meu quarto, o meu mosteiro é a estrada. Era um homem estradeiro. Então ele fazia missão. Só que o que acontece, meus irmãos? Acontece o que nós estamos procurando viver nos dias de hoje. Quando você busca uma radicalidade, uma vida de santidade, você não pegar purgatório, você ir para o céu, tende as pessoas não te entender e começar a te perseguir. Foi um homem extremamente perseguido. Nenhum bispo aceitava ele, nenhum padre ia com a cara dele. E isso é um negócio tão problemático que até nos dias de hoje é assim. É difícil você achar um padre, um bispo nos dias de hoje que aceita a doutrina de São Luís de Montfort. Só que, São João Bosco foi consagrado a Nossa Senhora pelo método dele, São Domingos Sávio, São João Maria Vianney, o Papa São João Paulo II, São Padre Pio, São Maximiliano Kolbe, Santa Teresinha do Menino Jesus, uma infinidade de santos depois de São Luís de Montfort foi se consagrado a Nossa Senhora pelo método que ele ensinou. Então, São João Paulo II, por exemplo, você pega o São João Paulo II, o lema do papado dele era Totus Tus. Todo mundo já ouviu falar essa palavra, né? Totus Tus, que significa todo teu. É embasado aqui que São João Paulo II deu esse título para o papado dele. Então São João Paulo II era um homem profundamente devoto de São Luís de Montfort, da doutrina de São Luís de Montfort. Então São Luís de Montfort, ele foi um santo milagreiro também ao mesmo tempo. Cada missão que ele fazia, o lugar que ele passava, ele mandava serrar um pinheiro, e no final da missão ele mandava serrar os pedaços de toco dos troncos do pinheiro para fazer as rodelas. Ele montava um rosário em tamanho natural com as rodelas do pinheiro cortadas. Mandava erigir um calvário e ali ele deixava a marca da missão. Não tem aquelas santas missões populares que hoje a gente vê. Às vezes você passa em alguma capela, em algum lugar, alguma cidadezinha, tem sempre uma cruz na praça assim, escrito Santa Missão Popular. Era aquilo ali que ele fazia. Então ele fazia uma procissão do rosário, ele pregava o rosário e a devoção à Nossa Senhora. Então quando a gente olha para a pessoa de São Luís de Montfort, ele vive numa época que prevalecia uma seita chamada jansenismo, uma heresia chamada jansenismo.
que era uma seita que, tipo assim, eles falavam que Jesus na Eucaristia era tão santo, e de fato é, que ninguém tem dignidade de comungar, então ninguém pode comungar. Então é claro, logicamente, se eu e você olhar para os nossos pecados, não pode nem entrar dentro da igreja. Só que eles propagavam isso com uma ênfase que começou a se alastrar na Europa. Então as pessoas não queriam mais comungar, não procuravam mais o padre. Essa seita também descia o pau em Nossa Senhora, falava que era um exagero a devoção a Nossa Senhora. Então São Luís, ele vive justamente nessa época aí. Então ele começa a olhar para a gravidade daquela seita, daquela heresia daquela época. E como ele era um homem extremamente penitente, Nossa Senhora conversava com ele 24 horas. Então tem casos na história dele, por exemplo, que as pessoas iam se confessar com ele e via ele como daqui ali na estrada, assim, rezando o rosário, vinha que tinha uma bela mulher do lado dele. Depois perguntava para ele, mas a mulher que estava com o senhor estava se confessando? Andando com o senhor? Ele fala, não. A senhora veio se confessar? Vim, mas quem que era aquela mulher que estava andando com o senhor? Olha, a senhora não precisa nem se confessar, os teus pecados estão perdoados, porque o que você viu ninguém pode ver. Mostrando para a mulher que quem estava conversando com ele na rua era a própria Nossa Senhora. Então era um homem assim com Nossa Senhora. Então quando ele olha para aquela seita, ele olha para os tempos vindouros que estava vindo, ele toma uma resolução de escrever algo para que eu e você, escorado nisso, a gente não pereça na eternidade, nos tormentos do inferno. Então quando ele olha para as realidades que se avizinhava, ele resolve escrever esse tratado aqui. Para quê? Para que eu e você se entregue inteiramente a ela e escape dos problemas que está para vir. Então São Luís de Montfort ele começa a escrever esse tratado. E ele fala aqui no começo dele, depois nós vamos estar tratando disso capítulo por capítulo. Mas só para dar uma palhinha, ele escreve aqui, ó, que o demônio ia ter tanta fúria sobre esse pequeno livro, que é muito pequeno, é muito simples de ler isso aqui. Ele fala que o demônio ia investir com uma tamanha raiva em cima disso daqui, que ele ia sumir com esse livro. De fato, isso aconteceu. Depois que ele morre, sumiu o livro, foi parar no fundo de um baú, sepultado numa igreja, numa biboca, e ficou 130 anos escondido esse livro. Depois de 130 anos que foram descobrir o livro e ver que tinha a assinatura dele, que foi ele que escreveu. Então o diabo ele conseguiu adiar as pessoas de ler esse livro durante 130 anos. Mas não é Cristo que fala no Evangelho que nada que é oculto que não vai ser revelado? Não tem nada que é oculto que não venha a ser revelado. Deus então quis revelar esse tratado para esse tempo aqui. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Nós vamos fazer essa formação semanal, capítulo por capítulo, para que você não tenha o trabalho de ler esse livro aqui. Mas que através das pelas formação que nós vamos fazer aqui, você só faça os exercícios espirituais que nós vamos estar passando também na data certa, 9 de abril em diante, e você possa se consagrar inteiramente a Nossa Senhora. Porque ele fala aqui no tratado que a consagração à Santíssima Virgem, a entrega à Santa Escravidão, ela é como se fosse uma renovação dos votos e das promessas do nosso próprio batismo. Só que ele explica aqui no tratado, quem de nós consegue guardar os votos e as promessas do nosso batismo? Ele fala, a gente é como um vaso roto, um vaso quebrado, cheio de furo, a gente não consegue guardar. Só que ele fala, tem quem consegue. Quem é imaculada e quem não deixa passar nenhuma graça em vão, que é Nossa Senhora. Então quando a gente se consagra a ela, que é o que nós estamos propondo aqui, a sua vida muda. De forma, se você não tem inteligência, ela começa a dar. Se você não tem perseverança, ela começa a te dar. Se você é desleixado, ela começa a te alinhar, porque a partir do momento dessa consagração, você não é mais seu, você é dela. Você é dela. Você tem uma noção do tanto que é forte essa consagração.
São Luís ele prega isso no ano de 1700 e pouco em diante. Ele ainda não tinha escrito tratado, mas ele já pregava isso. Então a missão dele era levar as pessoas a se consagrar a Nossa Senhora por esse exercício espiritual. Então, depois de quase 100 anos, não sei se vocês já ouviram falar dessa guerra que teve, chamada Revolução Francesa na França, que foi levantado pela maçonaria para estragar os estados católicos, tirar a monarquia e implantar o governo estatal, que é o que nós conhecemos hoje. Isso foi uma arquitetação maçônica. Então, quando a Revolução, em 1793, começa a matar padre, perseguir freira, vira um desvio à Europa, a França inteira, vamos supor que a França é o tamanho desse livro aqui, o continente da França, lá o país. Toda a região francesa foi aniquilada pela Revolução. Queimaram igreja, profanaram igreja, estragaram hóstia, quebraram o sacrário. Meu Deus, fizeram um regaço. Mas um quadradinho da França, assim, ó, como esse código de barra que está aqui no livro, só essa região não sofreu tanto. Eles foram a única região da França que resistiu à Revolução Francesa. Uma região chamada Vendéia. Como se fosse Rio Preto. Lá chamava Vendéia, que chama Rio Preto, a mesma coisa. Foi a única região que aguentou o filme. Sabe por quê? Porque há 100 anos atrás esse homem passou por lá e ele aplicou essa devoção àquele povo de lá. E essa devoção foi tão enraizada que os pais passou para os filhos, filho para os filhos dos filhos, e assim foi de geração em geração, até depois de 100 anos. Estava tão enraizado que lá a história conta que eles iam para a guerra contra os revolucionários, porque eles não tinham arma, não tinham espada, não tinha bereta, não tinha nada. Mas eles iam contra o oponente com enxada na mão, com foice, com um rastelo e com o rosário na mão, lutar contra aqueles revolucionários. Mas eles não arredaram o pé. Para você ter uma ideia, tem um caso de um padre que os revolucionários pegaram ele e levaram ele até um chiqueiro. E no chiqueiro tinha uns cachaços, uns porcos enormes. Pegaram a âmbula com as partículas consagradas e jogaram nos estrumes, no chiqueiro ali na lama. O porco vir comer a Eucaristia e profanar. Falaram para o padre, vai lá salvar teu Jesus. O padre era tão enraizado nessa devoção para não perder e negar Cristo que ele foi. No que o padre foi agachar para pegar as partículas, um dos soldados tirou a espada e decepou uma mão do padre. E o padre aqui, ó. E foi com a outra mão para salvar a Eucaristia do porco. O revolucionário meteu a espada, decepou a outra mão. E ele caiu com a cara na lama ali em cima da Eucaristia. E eles pensaram que ele morreu. Daí 3 horas, os amigos desse padre foram lá ver como é que estava o corpo, pegar o corpo para sepultar. Sabe o que encostaram? Encontraram o padre de 4 pés, sem as 2 mãos, apoiado com os cotovelos, dando cabeçada nos porcos, para não deixar os porcos comer a Eucaristia. Lutando até a morte para proteger Cristo Eucarístico. Mas da onde veio isso? Veio daqui, ó. De um livro que ficou 130 anos escondido. De um livro que ninguém dá nada para ele. Mas que se você ler isso aqui, que nós vamos estar passando, se você se consagrar a Nossa Senhora, ela transforma a tua alma, como a alma desse padre aí. De forma que você nunca mais volta atrás. E é isso que nós queremos propor aqui. Porque senão não vale a pena a minha vinda aqui. Se nós não se levantar como soldado de guerra, nós não vai entrar no céu, gente. Essas coisas não é brincadeira, não. Eu já falei aqui de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a realidade do mundo que se encontra hoje. Tem Nossa Senhora que apareceu em Akita, no Japão, em 1973, não sei se eu já falei aqui, mas Nossa Senhora, ela avisa nessa aparição, a freira é viva até hoje, é uma senhorinha de quase 100 anos. Nossa Senhora aparece para ela, a imagem de Nossa Senhora no convento era de madeira, começou a chorar sangue. Nossa Senhora, essa freira, ela era surda e muda de nascença. No que Nossa Senhora começa a chorar sangue, conversa com ela começa a ouvir e falar do nada. Então, um caso extraordinário. Ela é viva até hoje, é só você pesquisar na internet.
E Nossa Senhora fala para ela, avisa todos os católicos que a única arma que vai sobrar na terra nesses tempos que tá vindo é o sinal do meu filho, que é a cruz, e é o meu rosário. A gente passou pela pandemia, você teve aí, você viu o que aconteceu? A única coisa que sobrou na tua mão foi o rosário. Então, tipo assim, a gente fica sem Eucaristia, sem água benta, sem confissão. Esses dias para trás todo mundo ficou sem. A única coisa que te sobrou na tua casa para te consolar foi o rosário. O rosário. E é o que São Luís prega. São Luís nós vamos estar falando aqui no capítulo que vai tratar disso. É os primeiros capítulos. Ele fala dos apóstolos dos últimos tempos, com a mão direita com a cruz e a mão esquerda com o rosário. E é isso que nós queremos levantar aqui nessa capela. E isso por meio da consagração a Nossa Senhora. Então, São Luís de Montfort, gente, ele nos traz este instrumento de salvação porque é uma doação a Nossa Senhora. Aqui você vai doar a sua vida para ela. Eu lembro quando eu dava uma formação dessa, uns 4, 5 anos atrás, 6 anos já, na capela do meu bairro lá, e uma negrona que fazia parte de nós lá, que fazia consagração, porque chega uma hora aqui, em um dos capítulos, que Nossa Senhora, ela fala, você vai doar os teus méritos, as tuas orações, tudo que você faz não é mais teu, é dela. É ela que administra para você. Então ela falava, nossa, mas eu quero rezar para minha filha, para os problemas da minha casa. Não é mais minhas orações, é tudo de Nossa Senhora. Eu falei, e você tá achando ruim disso? Se a senhora desse isso aí para mim, a senhora tinha que ficar preocupada, mas para ela, como é que ela vai administrar errado? Estão entendendo? Você se dando a ela, você acha que ela vai deixar você na mão? Fala sério. Essa consagração é isso. Nós vamos estar tratando aqui nos capítulos, tem uma parte que São Luís, por exemplo, ele fala isso. Essa consagração ela é tão perfeita que ela é mais perfeita do que até os próprios votos religiosos. Porque o voto religioso, você faz 3 votos. Castidade, obediência e pobreza. Só que é só. Os teus méritos, o que você faz de penitência é seu, você administra como você quiser. E é por isso que nós não cresce espiritualmente. Porque quando eu administro os meus jejum do jeito que eu quero, não sai bem. Que eu faço errado. Então eu jejuo por isso, jejuo por aquilo. Não. Se eu dou na mão dela, ela sabe aplicar do jeito certo. Tá entendendo? Então São Luís fala, isso aqui é mais importante até do que voto religioso. Porque aqui você se dá inteiramente para ela. O satanista ele não se dá inteiramente para o diabo. O diabo na hora da morte vem cobrar ele. Aí a pessoa vai condenada ao inferno. Só que ela está ciente. O satanista ele está ciente disso que ele vai para o inferno. Só que ele quer viver todos os prazeres aqui na terra. Por isso que você vê um maçom, um satanista, por exemplo, eles são ricos. Só tem carrão do ano, eles só moram em lugar bom. Então eles fizeram um pacto com o demônio. Enquanto eles caminham aqui nessa terra, eles duram até 90 anos, esse povo. Ele não morre. Então a saúde de aço. Eles têm tudo, o diabo dá tudo para eles. Só que o diabo engana eles, porque no final das contas o pagamento é muito caro. Você vai ser condenado ao inferno. A consagração a Nossa Senhora é semelhante. Em que sentido? Você não é mais seu, você é dela. Ela administra a sua vida por você, porque eu e você, cabeçudo, a gente não consegue nem administrar direito às dispensas nossas. A gente às vezes não consegue administrar um cartão de crédito. A gente vive com dívida. A gente não consegue economizar, por exemplo, numa conta de água ou luz. Eu estou mentindo? Às vezes a gente fala, nossa, eu preciso economizar para o mês que vem vir menos. Você não consegue, você acaba gastando a mais, a conta vem alta. Se coisa simples assim nós não dá conta, quem dirá para entrar na vida eterna? Só que a partir do momento que eu me dou a ela, a conversa inverte. A conversa inverte. Nossa Senhora ela começa a administrar a minha vida. E eu dou testemunho disso para você. Quando eu não era consagrado, a minha vida espiritual, desculpa a palavra, era uma merda. Que porcaria. Eu não tinha força para rezar, eu não tinha força para acordar, eu não tinha força para jejuar, eu não tinha força para ler, eu não tinha inteligência. Pensa numa pessoa, um jumento era eu antes de eu consagrar. Aí quando Deus abriu as portas para mim, eu consegui me consagrar, que foi uma labuta. Eu tentei ler umas 4 vezes,
Porque não é possível, gente. Hoje, modéstia à parte dizendo, eu leio o livro dessa grossura assim, ó. Pra mim é uma coisa que nada, eu leio tudo isso aí. Mas um livro desse aqui é pra você ler em poucos dias. Eu não... 4, 5 vezes eu tentei ler e eu não conseguia. Me dava um faniquito, eu não conseguia. Sabe por quê? Porque o demônio, ele não quer que você se consagre a ela. A partir do momento que você se consagra a ela, o demônio não tem mais parte na tua vida, a não ser que você querer. E mesmo que você queira, a partir do momento que você se deu a ela, é uma briga pessoal entre ela e o diabo. De forma que você sabe que quem vai vencer. Você está me entendendo? Então nós lemos aqui na Sagrada Escritura, quem me encontra acha a vida. E alcança qualquer favor do Senhor. Quem não me encontra procurou a morte. Essa consagração foi o alicerce de São João Paulo II. O papado de São João Paulo II, ele só foi para frente, ele só conseguiu sustentar o combate até mais de 90 anos de idade, porque ele era consagrado a Nossa Senhora. Tanto é que prestes a morrer ali, alguns dias antes dele morrer, ele falava para os amigos dele, pessoal do papado dele, falava, eu estou prestes a prestar conta, e não é baixa, é alta, porque o Evangelho fala isso, a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Só que ele falava uma frase muito bela, ele falava, só que eu sei em quem eu confio. Eu confio em Nossa Senhora, eu saio dessa terra confiando nela. Ele sabia do que ele estava falando, gente. Ele foi um dos propagadores do cenáculo, incentivou o Padre Gobi. Então assim, a maçonaria no ano de 1928, eles escreviam uma carta lá na Alta Venda, da maçonaria italiana. Uma carta com várias resoluções, 33 normas, que é o 33º grau da maçonaria. Então, em uma das normas, eles diziam assim nessa carta, que não adianta a gente tentar tomar eles pela espada, a Igreja Católica, através de guerra, através de Revolução Francesa, etc e tal, porque quando nós tentamos fazer isso, sai mais mártir na igreja deles, aí que eles crescem mais ainda que a massa deles leveda. Então não tem como nós fazer isso. O que nós temos que fazer para entrar na igreja deles? A maçonaria dizia nessa carta. A gente tem que se infiltrar e colocar gente nossa lá dentro. Gente, é o que está acontecendo hoje. Então Nossa Senhora em Fátima, por exemplo, em 1917, ela fala claramente, vai vir certas modas que vai ofender muito a Nossa Senhora. Nossa Senhora dizia. E ela fala, a igreja não tem moda, é sempre a mesma. Então Nossa Senhora em 1917, ela fala isso, em 1918 até 1920, França é a capital da moda. Era lançado na França calça jeans, para o homem usar diariamente. Porque, por exemplo, a calça jeans, ela era usada só na ferrovia, para o homem que trabalhava na ferrovia, construindo ferrovia, porque é um material grosso, aguenta o serviço do homem. Daí mais uns anos lançava mini saia, foi encurtando as roupas das mulheres, desarrumando a roupa dos homens. Então a sensualidade foi tomando conta e isso tudo foi incentivado pela maçonaria. Tudo a maçonaria está por trás. Então a maçonaria, ela promove a liberação do aborto, o homossexualismo, a prostituição, a droga. Tudo isso é promovido pela maçonaria. E tem um áudio antigo, que eu nem sei mais se ele roda na internet, do padre Paulo Ricardo, que ele dava um curso da total consagração. E ele dizia que tem 3 coisas que o demônio odeia. E que ele faz de tudo para perseguir. Primeiro é a missa. Então quanto mais piedosa a missa for, o demônio mais ódio ele tem. Quanto mais ele introduzir palma, griteiro, gente vestida de qualquer jeito lá dentro, para ele é melhor. Segunda coisa que o demônio odeia, o padre falava, é a batina do sacerdote. Ele fez de tudo para tirar a batina do sacerdote, de forma que você não vê. É raro você ver um padre de batina hoje. E quando você vê, não é uma alegria no coração quando você vê? Qual é a primeira coisa que você sente quando você vê um padre de batina? Não é pedir bênção para ele? É querer beijar a mão dele? Mas o demônio, ele foi tão sutil, a maçonaria infiltrada dentro da igreja foi tão forte que ele tirou, não existe, é raro.
E essa infiltração, ela tá tão grande, tão pavorosa, que até nos institutos religiosos você não vê mais religioso de hábito direito. Freira ou frei. Difícil você ver. E a terceira coisa que o demônio odeia, que ele escreve, é o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, que é esse livro aqui. O demônio, ele não quer que ninguém tenha isso aqui. Estou partilhando com você. O dia de hoje, para nós, para vir aqui, foi um tormento. O demônio querendo dividir nós lá dentro de casa. Dor de cabeça, me atacou uma dor nesse canto do maxilar que eu não aguentava nem comer na hora do almoço, de abrir a boca. O demônio, ele faz de tudo para nós não vir aqui, para nós falar. Não porque nós é bom, nós não é ninguém, nós somos coitados, uns tontos. Mas nós não estamos vindo falar no nosso nome aqui, nós estamos vindo propor algo, gente, para a gente se salvar. E isso aqui, o diabo, ele não gosta disso aqui. E é por isso que eu já emprestei livro desse aqui, já doei. As outras pessoas não conseguem ler um livro desse aqui, ó. Não consegue ler. Tem explicação um negócio desse? A pessoa consegue assistir bola, ela consegue ver Fórmula 1, ela consegue ouvir música, ela consegue fazer de tudo, mas um livro desse aqui ela não consegue ler. Eu mesmo umas 5 vezes. Por quê? Porque o diabo, ele não quer que você leia. Fala, irmão. A Benê comprou para mim em fevereiro de 2020. Eu fiquei um ano mascando, não conseguia ler. Aí quando Entendeu? eu e a Vanderlei descobrimos um online, foi daí que a gente fez online. Então hoje a gente usa essas estratégias. Tem online, você pega um arauto aí, eles dão o curso. Você pega os áudios do Padre Rodrigo Maria, também tem. Agora nós estamos com essa estratégia aqui, entendeu? Para tentar facilitar para você consagrar. Então tipo assim, gente, se eu há 11 anos atrás, 10 anos, se eu tivesse essa oportunidade que você está tendo, eu não faltava de uma aula, moço. Porque o que me fez consagrar foi um dia visitar a capela de um amigo meu. E esse amigo meu, ele olhava nos meus braços, ele via que eu estava sem a correntinha. Eu falei, mas você não é consagrado até agora, moço? Como é? Esse homem, ele pregou na minha orelha, sentado ali comendo um bolo de fubá e tomando um café umas 3, 4 horas seguidas falando. Ele destrinchou o tratado de forma que eu saí de lá muito doido. Eu falei, não, agora é a hora. Agora eu vou ler essa parada aqui. Aí foi onde eu li e me consagrei. Então precisa ter alguém para falar. Nós estamos aqui com essa proposta para estar falando. Irmão, quem não está aqui hoje, se pretende fazer, pode começar a semana que vem. Pode. Hoje nós só estamos falando de uma pequena introdução para falar da pessoa de São Luís. Então você pega um São Luís, por exemplo. Tudo tem recreação. Se você entra para ser guarda, tem a hora do teu momento livre. O padre, ele tem um dia dele de folga, por exemplo. O bispo, ele tem que ter o dia dele de folga. Isso é humano, isso é normal. Então, quando esse homem estava no seminário, que era a hora do recreio, vamos se dizer com essas palavras, que o seminarista ia jogar um jogo de dama, conversar à toa, ficar à toa, de boa. Sabe o que ele fazia? Ele entrava dentro da biblioteca do seminário e ele lia tudo quanto livro e enciclopédia falando a respeito de Nossa Senhora. Então, os principal doutor da igreja, o Santo Agostinho, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, São João Damasceno, São João Crisóstomo, todas essas santaiadas que escreveram bem de Nossa Senhora, ele leu tudo. A história diz que ele não deixou escapar um livro sequer de Nossa Senhora. Então, enquanto os outros ficavam jogando conversa à toa, ele estava lá aqui, ó, lendo. Então foi lendo, foi tendo aquela vida que eu falei para vocês aqui no começo, penitente, uma vida de doido. Porque a gente olha e vai, como é que se pode um homem ficar comendo pão queimado? Foi tendo uma vida extremamente penitente que Deus deu a ele, a esse único santo, a graça de escrever esse pequeno livro que leva eu e você para o céu. Porque você pega, por exemplo, um São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, ele era enamorado de Nossa Senhora. Na história da igreja, junto com São Bernardo, é um dos poucos santos que Nossa Senhora deu o leite do peito para eles beber. Aparecer para eles e dar leite do peito para eles beber, como filho sendo amamentado por uma mãe que vem lá de cima.
Então São Bernardo ele carrega, por exemplo, um título de doutor melífluo, isso é, doutor do mel, que destila mel, que te traz a doçura daquilo que é a palavra de Deus. Era um homem extremamente mariano. Só que São Luís ele conseguiu superar um São Bernardo, por exemplo, com esse livro aqui. Então a doutrina que está aqui dentro, ela é tão profunda, mas tão profunda, que é impossível a pessoa se consagrar e ficar do mesmo jeito. Não tem como. Então, gente, o convite para essa consagração a Nossa Senhora, para você entrar no céu. Para você entrar no céu. Ele leu tudo aquilo que precisava ler a respeito de santo para poder escrever isso aqui, ó. Uma vez eu ouvi uma freira carmelita numa formação dizendo, não sei se é verdade, até hoje eu não consegui achar onde está escrito isso. Mas ela dizia que ele escreveu esse livro em uma única noite. Não foi dias escrevendo. Os pensamentos dele, na cabeça dele, que ele aplicava já isso, já era anos fazendo isso. Mas juntar tudo e escrever, diz essa freira que foi numa noite só. De forma que naquela época não tinha caneta, era pena, né? A mão dele escorria sangue assim, ó. Comeu os dedos de tanto ele escrevia a noite inteira. Ajudado com a graça divina para que eu e você entrem no céu. A consagração que você vai ler no dia 13 de maio, que é uma oração, uma fórmula para se consagrar a ela, a dele que ele fez pessoalmente, ele fez com o próprio sangue dele. Ele fez um corte no pulso, ele molhava a pena no sangue e escrevia com o próprio sangue dele. De tão apaixonado que ele era por Nossa Senhora. Por quê? Porque estando consagrado a Nossa Senhora, automaticamente você está a Cristo. Então essa consagração, como eu disse no começo, é uma consagração a Jesus Cristo, por meio de Nossa Senhora. Então, meus irmãos, vamos encerrando por aqui, que já deu 40 minutos falando, né? Já até passou 10 minutos do horário que a gente passa. Só que assim, né? Como é uma semana, para poder dar tempo, é um capítulo por semana. Tem capítulo que é curto, você fala rapidão. Mas tem capítulo aqui que é grande, né? Então talvez vai ter dias que vai durar 40 minutos a formação. Mas, meu irmão, sustenta o bom combate, seja um soldado de guerra. No fim de ano nós fica até 1h da manhã conversando fiado, comendo leitor e falando da vida dos outros numa ceia de Natal, não é verdade? Por que para falar de Deus nós não pode ficar com ele também? Então assim, eu termino para você dizendo isso. Convida os seus amigos. Convida os seus parentes. Convida os conhecidos. Fala para a pessoa, você não quer se consagrar a Cristo, não? Vem com nós. Independente se talvez a pessoa perdeu uma semana ou duas, não tem problema. Porque o que manda é o coração. Você não vai gravar e jogar também toda semana? Aí Sim, eu repasso. eu estou gravando. Aí eu repasso. Então, o nosso comprometimento é entregar o nosso coração para ela administrar. Ela sabe administrar, nós não sabemos não. Ela conduz o santo ao céu. Nós não. Se a gente for sozinho, a gente não chega não. No sábado à noite lá terminou a celebração na nossa capela ali, né? Eu convidei as pessoas para hoje estarem aqui. Eu convidei, né? Tem um casal que É isso foi lá aí. pela primeira Os vez, convites. falou que vinha, mas por Deus E faça um reforço para você dizendo: